Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é a professora Aline, de Articulação de Saberes, e eu vou mostrar para vocês algumas orientações para a produção do trabalho de pesquisa de vocês ao longo desse ano, tá? Eu vou retomar alguns conceitos que eu já apresentei das primeiras aulas, né? Então, vamos retomar esses conceitos e para a gente poder solucionar algumas dúvidas que estão surgindo, tá? Então, nós vamos ter que produzir um trabalho científico, tá? Mas nós estamos acostumados, vocês estão acostumados a fazer uma pesquisa escolar. Na pesquisa escolar, vocês basicamente têm que fazer pesquisas bibliográficas, né, procurando textos, fazendo cópia desses textos, né, às vezes fazem cópias, a gente sabe que não pode fazer cópia, e sim escrever com as próprias palavras, mas basicamente um resumo desses textos, né, essa pesquisa escolar se baseia. No entanto, a pesquisa científica, ela é diferente. Para ela ser científica, ela tem que seguir métodos científicos. E é disso que a gente está tratando aqui, tá? Quais são esses passos, quais são esses métodos científicos? Então, a gente sabe que a pesquisa científica, ela nos traz muitas diversas informações, conhecimentos, né? Resolvem diversos problemas da nossa vida cotidiana, né? Por exemplo, produção de medicamentos, soluções ambientais, né? Tudo envolve ciência. E essa ciência, ela deve seguir esses métodos para ela ser o mais confiável possível, né? Para a resposta ao problema de pesquisa, né? Que toda pesquisa ela parte de um problema, né? E aí a resolução, né, desse problema, ela deve ser seguir esses métodos científicos para a resposta ser mais confiável possível, né? Então, a pesquisa é um conjunto de ações propostas para a solução de um problema. E ela procura respostas que ainda não existem para determinada pergunta. Mas, tá, a gente vai começar a fazer esse trabalho, essa pesquisa científica, mas por onde a gente começa, né? Afinal, vocês fizeram muito poucos trabalhos que seguiam essa metodologia científica ao longo do ensino fundamental, né? Então, uma sugestão. Interessante a gente pensar na área de conhecimento. Qual a área de conhecimento que você quer abordar em sua pesquisa? Ter esta área de conhecimento clara é fundamental para escolher um tema de pesquisa. Então, vocês podem pensar sobre a saúde, química, artes, biologia, geografia, educação, meio ambiente, engenharia, eletrônica, tá? Isso são áreas de conhecimento. E depois pensar no meu tema de pesquisa. Olha só, a Mostratec, ela é dividida em áreas de conhecimento, né? Se a gente for pesquisar os trabalhos, né, ir na Mostratec e pesquisar os trabalhos, visualizar os trabalhos que estão ali, eles são organizados em áreas de conhecimento. Então, escolha do tema. O tema, ele é a delimitação do assunto que se deseja abordar, provar ou desenvolver. Por exemplo, na área da biologia, eu posso trabalhar diversos assuntos, né? Um exemplo, borboletas. Isso é um tema, então o tema do trabalho é sobre borboletas. Na área de conhecimento da saúde, psicologia, também diversos assuntos. Um exemplo de um tema dessa área, suicídio. Da área da educação, um exemplo de um tema, aprendizagem.
Da área da engenharia, um exemplo de tema, construção civil. Da área da inclusão, um exemplo de tema é trabalhar sobre o autismo. E o problema? Então, o problema da pesquisa deve ser escrito em forma de pergunta, tá? Então, ele pode, por exemplo, iniciar em como fazer, o que fazer, como é, como funciona, qual é. Esse problema ele deve ser claro, preciso e bem delimitado. Ele deve informar foco, local e tempo a que se refere a pesquisa. Ele deve ser empírico, apresentando fatos verificáveis na prática e não baseados em percepções pessoais. E ser delimitado a uma dimensão viável. E agora complicou, né, professora? Então, vamos dar exemplos para tentar explicar isso melhor. Exemplos de como não fazer um problema. O acidente nuclear de Chernobyl ocasionou efeitos à população? O planeta é redondo? O que é vírus? São perguntas que já foram, né? Já foram feitas muitos trabalhos, são respostas já bem estabelecidas e uma resposta simples já responde essa pergunta, né? Então, elas são. Não vão me trazer nada de novo, não vão trazer informações novas, né? Então, um trabalho escolar, né? Não um trabalho científico, eu estou falando de um trabalho escolar, uma pesquisa escolar já seria suficiente para responder essas questões, né? Então, se eu ir lá num texto, fazer um resumo desse texto, já vou estar respondendo essas questões. Então, eu não posso fazer um trabalho científico, aplicando metodologias científicas para responder essas questões. Não é necessário isso. Outros exemplos. É certo praticar aborto? Olha só, a gente está enfrentando aqui um problema de valor moral e ético, tá? Então, esses tipos de pergunta a gente tem que evitar. É bom acreditar em Deus? Também, né? Então, temos aqui um problema de valor espiritual. Esses tipos de questões que envolvem esses tipos de ética, né, valor moral, espiritual, não se deve fazer, não está relacionado a problemas científicos, certo? É porque está envolvidas crenças pessoais, né? Outro exemplo, maus alunos têm um rendimento menor na escola. Então, ó, eu já estou colocando uma pré-concepção minha. Maus alunos, já estou dizendo que eles são maus, né? Então, eu não posso fazer esse tipo de pergunta já colocando as minhas concepções sobre o assunto, porque a pesquisa científica ela deve ser imparcial. O que pensam as pessoas idosas? A gente, quando faz uma pergunta assim, é muito ampla, é uma pergunta muito ampla. Então, pessoas idosas, tá, mas de que faixa etária até que faixa etária? O que pensam? Nossa, pensam muitas coisas, né? Então, essas perguntas, elas devem ser mais delimitadas. E pessoas idosas, mas do mundo inteiro, né? Vamos delimitar isso aí, não. Pessoas idosas da faixa etária tal e que vivem em tal lugar, né? Então, exemplos de um problema.
Olha só, esses problemas são problemas científicos, certo? Eles são bem delimitados, eles são imparciais, tá? Não envolvem crenças pré-definições, né? Eles são problemas em que tem local delimitado, tem um tempo delimitado, tá? Porque vocês têm um tempo para fazer isso. Vocês não podem fazer um trabalho que vai envolver o ano inteiro. Não, tem que ser algo que vocês possam fazer em pouco tempo, tá? Para a gente poder desenvolver esse trabalho científico. Então, elas têm um local, têm um tempo, são bem delimitados. Por exemplo, qual a influência de um adubo orgânico produzido a partir de um material X, tá? É um exemplo, no crescimento da alface tipo americana na zona urbana de Novo Hamburgo no inverno? Qual sala da Escola Monteiro Lobato tem mais micro-organismos no ar-condicionado? Quais são os motivos para as abelhas estarem desaparecendo no Rio Grande do Sul? Ó, vocês podem ver que todas têm um local. Quais são as espécies de árvores existentes no bairro São Jorge? Tá, então, esses são uns bons problemas científicos, tá? Outros exemplos. Existe uma diversidade maior de seres vivos em trechos com maior largura de mata ciliar no arroio Pampa, em Novo Hamburgo? Olha só, ele é bem delimitado esse problema, né? Quais espécies de passarinhos ocorrem na escola Monteiro Lobato? Também. O que pensam as pessoas idosas na faixa dos 70 a 80 anos sobre a influência do uso da tecnologia na velocidade do raciocínio dos jovens de 13 a 15 anos? Tá, então esses são problemas que são problemas científicos, porque vai envolver ali, eu vou ter que realizar uma metodologia científica para poder responder esses problemas, tá? E são problemas que são viáveis de serem respondidos. Problemas sobre a tecnologia e engenharia. Como melhorar o tratamento de efluentes na Escola Monteiro Lobato? Um sistema solar de placas planas, usando material tipo sucata, apresentará eficiência similar em relação aos modelos existentes no mercado? Como construir uma cadeira de rodas que tenha um design melhor em relação aos tipos mais usados e encontrados no mercado? Como fazer um robô movido à luz solar? Espero que vocês tenham compreendido melhor, tá? E qualquer coisa, só entre em contato comigo, tá? Eu quero que vocês, então, façam os problemas de pesquisa de vocês conforme essas orientações que eu passei aqui, certo? Então, essa semana vai ser a semana do refazer, porque a gente está revendo alguns conceitos e agora vocês vão ter que refazer as atividades de vocês, certo? Abraço, pessoal!